Olá, eu sou Jailma Carvalho, aluna do curso de Licenciatura em Matemática à Distância pela Universidade Aberta do Brasil, UFBA, Polo Juazeiro. A aula de hoje é sobre a equação do segundo grau. Primeira coisa é identificar a equação. O que determina o grau da equação é o seu maior expoente. Nesse caso, temos aqui o expoente 1, determinando a equação do primeiro grau. Expoente 3 é o maior expoente dessa equação, ou seja, a equação do terceiro grau. Enquanto que esse exemplo temos o 6x elevado a 2, sendo o seu maior expoente, determinando a equação do segundo grau, que é o nosso tema de hoje. Toda equação do segundo grau se apresenta nesse formato: ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que a, b e c são chamados de coeficientes da equação e eles devem pertencer ao conjunto dos números reais, e a deve ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se esse a, se colocarmos aqui um zero, esse termo se anula e a equação deixa de ser a equação do segundo grau. Então, a primeira coisa que temos que fazer é aprender a identificar esses coeficientes. Eles são aqueles números que estão próximos das incógnitas, sendo que esse último termo se chama termo independente. Observe esse exemplo. É uma equação do segundo grau, pois o seu expoente está elevado a 2, o seu maior expoente, identificando os termos a igual a 2, b igual a 5 e c igual a 4. Lembrando que a tem que ser diferente de zero e o termo independente é aquele que não está junto da variável. Justamente ele não depende da variável. Nem sempre a equação se apresenta de forma completa. A gente chama uma equação completa quando ela se apresenta com todos os seus termos. Nesse caso aqui, ela está completa porque ela tem o coeficiente a, b e c. Esse exemplo aqui, a equação se apresenta incompleta, porque ela não tem todos os seus termos. O termo a está sempre junto da incógnita elevada ao quadrado, o termo b está junto da variável e o termo c é aquele que não está junto da variável, que é o termo independente. Nesse caso, ela é incompleta porque está faltando exatamente o último termo. Observe mais dois exemplos de equações incompletas. Nesse caso, temos o termo a, o coeficiente c, mas não temos o coeficiente b, portanto, a equação incompleta. Nesse outro exemplo, da mesma forma, coeficiente a igual a 5, b igual a 0 e c igual a 0, ou seja, encontramos apenas o primeiro termo. Ela não tem nem o b, nem o c. Continuando, pessoal, mais importante do que identificar os coeficientes da equação, precisamos resolver a equação. E resolver quer dizer encontrar as raízes dessa equação, ou seja, o conjunto solução, que a gente pode representar por x' e x duas linhas, ou também conhecidos por x1 e x2. Toda equação do segundo grau tem que ter duas raízes, ok? E a gente representa por x', x duas linhas ou x1 e x2. Como que a gente acha essas raízes? Primeiro vamos verificar as raízes. Bom, nessa equação aqui do segundo grau, percebemos que tem uma igualdade. Se a gente colocar aqui no lugar do x o número 3, ou, por exemplo, o número 2, essa equação tem que zerar. Se ela zerar, pessoal, é porque o 3 é uma das raízes dessa equação, ela faz parte do conjunto solução. Se não zerar, no momento que a gente substituir aqui a variável, é porque esse número não é a raiz da equação. Vamos iniciar testando primeiro o x igual a 3. Vamos ver o que acontece. Ao colocarmos o 3 aqui no lugar dessa variável x, vai ficar 3
elevado ao quadrado, menos 6 vezes o 3, mais 9. Resolvendo, teremos 9 menos 18, mais 9, igual a 6. Ou seja, menos 9 mais 9 igual a 0. Observe que o resultado zerou, essa equação ela zerou ao substituirmos o x por 3. Então, pessoal, isso quer dizer que o 3 é uma das raízes da equação do segundo grau. Mas ela tem que ter duas raízes. Então, vamos testar o 2? Colocando 2 aqui no lugar da variável, teremos 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 9 igual a 0. Resolvendo essa expressão, teremos 2 ao quadrado é 4, menos 6 vezes 2, 12, mais 9 igual a 0. Ou seja, menos 8 mais 9 igual a 1. Observe, pessoal, que esse 1 não zerou, essa equação ela não zerou. Então, esse 2 não faz parte da raiz da equação do segundo grau, ele não vai fazer parte do conjunto de solução. Nesse caso, somente o 3. Pessoal, observe que a gente utilizou aqui muito jogo de sinal. Então, é preciso que vocês estejam antenados com esse jogo de sinal para poder resolver as equações de segundo grau. Aí tudo vai ficar fácil. Beleza, pessoal? Como que a gente encontra as raízes, então? Uma forma bem simples da gente encontrar as raízes da equação do segundo grau é utilizando a fórmula de Bhaskara, que é essa formulazinha aqui, ó. Que coisa linda, né? Muitas variáveis, temos aqui uma raiz. Pessoal, Bhaskara foi um indiano, um estudioso matemático, que criou essa fórmula para nos ajudar a encontrar as raízes da equação do segundo grau. Ou seja, encontrar a solução. Vamos ver como isso funciona? Quando a gente utiliza a fórmula de Bhaskara, a gente vai encontrar o x' e o x duas linhas, ou seja, as soluções da nossa equação. Observe esse exemplo. Temos aqui uma equação do segundo grau. Estamos vendo que ela está completa, pois tem todos os seus termos, A, B e C, sendo que A igual a 1, B igual a menos 1 e C igual a menos 6. Veja que o termo independente não está junto da variável, por isso que é termo independente. Substituindo todos esses coeficientes na fórmula de Bhaskara, vamos chegar a essa equação reduzida. Vamos fazer primeiro a substituição. Menos B. Quem é B? Menos 1. Então, menos, que multiplica menos 1, mais ou menos, raiz de B ao quadrado menos 4AC, mais ou menos, raiz de B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, menos 6, sobre 2A. Tudo isso dividido por 2A, 2 vezes 1. Continuando a substituição, temos menos vezes menos 1, positivo, mais 1. Lembrando, pessoal, que isso aqui é regrinha de jogo de sinal. Raiz de, mais ou menos, raiz de menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, menos 6. Temos, então, 1 mais 24, raiz de 25. Pessoal, para a gente resolver uma equação do segundo grau, a gente tem que ter alguns conhecimentos anteriores, como extração de raiz, expoente, potência, jogo de sinal, senão a gente não consegue um resultado, não consegue chegar ao conjunto de solução e identificar as suas duas raízes. MMC, então são conhecimentos que a gente precisa ter anteriormente para conseguir chegar nesse resultado. Então, fazendo as substituições, chegamos aqui nessa equação, x igual a mais 1, mais ou menos 5 dividido por 2. Observe que temos aqui o mais ou menos, porque teremos que utilizar o sinal positivo e o sinal negativo para encontrar as duas raízes. Mais 1, mais 5, 6 dividido por 2, primeira raiz da equação x' igual a 3.
Se eu já utilizei o mais, agora eu vou utilizar o menos. Mais 1, menos 5, encontramos menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, o nosso conjunto de solução é 3 e menos 2. Observe que temos aqui duas raízes reais e distintas. Caso você não lembre como extrair o número da sua raiz, a gente tem que pensar em dois números iguais que um multiplicado pelo outro dê o número procurado. Ou seja, 25 eu tenho que pensar em 5 vezes 5 igual a 25. E assim eu consigo extrair esse número da raiz. Mas existe outra forma de resolver a raiz quadrada. É apenas um lembrete. Nem sempre uma equação se apresenta da forma completinha, como a gente viu anteriormente. Ela pode aparecer assim, ó, camuflada, e a gente precisa usar de artifícios para que ela fique nesse formato de ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a gente tem que resolver o que a gente chama aqui de chuveirinho, fazer aquela multiplicação x vezes x, x vezes mais 5, encontramos esse resultado, igual a 2x mais 28. Resolvendo, finalizamos com essa equação. Agora ela está no formato inicial para que possa ser utilizada na fórmula de Bhaskara. A partir de aqui é só fazer as substituições dos seus coeficientes a, b e c. Menos b, menos 3, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, menos 28, tudo isso dividido por 2a, 2 vezes 1. Continuando a substituição, menos 3, mais ou menos raiz de 9 mais 112, raiz de 121. Tirando 121 da raiz, encontramos 11, porque 11 vezes 11, 121. Dividido por 2, temos agora condições de encontrar as duas raízes. Menos 3 mais 11, 8 dividido por 2 igual a 4, primeira raiz. Menos 3 menos 11, menos 14, dividido por 2 igual a menos 7. Conjunto de solução, 4 e menos 7. Duas raízes reais e diferentes. Podemos também saber antes, através do cálculo do discriminante, se essa equação vai me dar raízes iguais, diferentes ou simplesmente não ter raízes reais. De que forma a gente resolve isso? Calculando apenas o discriminante antes de utilizar toda a fórmula de Bhaskara. Esse discriminante é representado pelo delta, que ao colocarmos dentro da raiz vai ser substituído pelo b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E a raiz dele é o que vai me dar o discriminante. Se ao final esse delta for maior do que zero, teremos duas raízes reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, teremos raízes reais iguais. E se o delta for menor do que zero, simplesmente não teremos raízes reais e o nosso conjunto de solução será vazio. Vamos ver como isso acontece. Aqui está a fórmula de Bhaskara. Essa equação está camuflada, então temos que deixá-la no formato inicial da equação do segundo grau. E ao calcularmos o delta, raiz desse delta, b ao quadrado menos 4ac, lembrando que temos que fazer todas as substituições do b, do a e do c, encontramos aqui a raiz de zero, ou seja, delta é igual a zero. Se o delta é igual a zero, temos então duas raízes reais e iguais. Vamos testar para ver se isso é verdade. Aqui temos a equação do segundo grau, utilizando toda ela na fórmula de Bhaskara. Nós já temos aqui a raiz do delta, que foi zero. Então, vamos substituir aqui, menos b mais ou menos zero, dividido por 2a. Encontramos, então, x igual a 4. X'
igual a x duas linhas, ou seja, o meu conjunto de solução é apenas o 4. Temos duas raízes reais, porém iguais. No exemplo B, novamente uma equação camuflada, que ao utilizarmos de artifícios para que ela fique na forma inicial da equação de segundo grau, a gente pode em seguida aplicar a fórmula de Bhaskara ou calcular o seu discriminante antes. Vamos ver essa mesma equação, calculando apenas o discriminante, chegamos aqui onde tem delta maior do que zero, porque encontramos raiz de 225, o discriminante é maior do que zero. Se esse discriminante é maior do que zero, é porque teremos duas raízes reais e diferentes, ao contrário do exemplo anterior. Então, vamos testar para ver se isso é verdade. Fazendo as substituições na fórmula de Bhaskara, já calculamos o discriminante, já vimos que deu zero. Ao substituirmos, encontraremos como solução duas raízes reais e diferentes. 3 mais 15, 18, dividido por 2, 9, x' e x duas linhas menos 6. Raízes diferentes, duas raízes reais e distintas, porque o discriminante é maior do que zero. Nesse exemplo C, ao fazermos as substituições, calcularmos o discriminante, encontramos raiz de menos 4. Menos 4 não faz parte do conjunto dos números reais. Então, não existe raiz de menos 4 no conjunto dos números reais. Então, teremos aqui delta menor do que zero. Não há raízes reais, ou seja, o nosso conjunto de solução é vazio, que pode ser representado dessa forma. Resumindo, pessoal, tudo que vimos nessa aula, encontramos que, o que é que a gente viu? Que uma equação do segundo grau se apresenta nesse formato, ax² mais bx mais c igual a zero. Que o a, o b e o c devem pertencer ao conjunto dos números reais e que o a deve ser diferente de zero para que a equação do segundo grau possa existir. Que a gente tem que aprender a determinar os seus coeficientes, a identificar esses coeficientes, que uma equação do segundo grau, ela pode se apresentar completa, se ela tiver todos os seus termos, ou incompleta, se estiver faltando qualquer um desses termos, o A, o B ou o C. Lembrando que o A deixa de ser uma equação, se for igual a zero, deixa de ser uma equação do segundo grau. Vimos também que as raízes podem ser representadas por x' e x duas linhas, ou x1 e x2, que é o conjunto de solução, que a gente precisa utilizar a fórmula de Bhaskara e para isso tem que fazer apenas as substituições dos coeficientes. Podemos também calcular o delta, ou seja, o discriminante, e se esse delta for maior que zero, já sabemos anteriormente que teremos duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, teremos duas raízes iguais, e que se o delta for menor do que zero, teremos um conjunto vazio. Bons estudos e boa sorte!